Então, o que a gente pretende durante esse vídeo, durante essa live, é fazer uma introdução ao React. Temos muitos materiais, muito conteúdo na internet sobre esse assunto. O que a gente pretende fazer é mesmo dar uma introdução. E o prévio conhecimento, para você que quer aprender React, aliás, eu vou explicar o React, mas eu vou dizer qual é o pré-conhecimento para você ter o React, né? Como é um framework JavaScript usado para front-end, é bom que você tenha conhecimento de HTML, CSS, JavaScript. Eu vou fazer uma pequena revisão só de JavaScript. Não vou fazer a revisão de todos os tópicos. A gente tem inclusive lives em que a gente faz uma introdução ao front-end, então recomendo fortemente que você procure essa live no nosso canal da Curto Código. E então você pode assistir, você pode ver esse conteúdo, tá certo? Então, vou transicionar aqui, vou me colocar um pouco aqui no cantinho, para que vocês possam me ver também durante a apresentação, tá certo? Então, vamos lá! Vamos falar um pouco de JavaScript, para fazer uma revisão apenas, né? O JavaScript ele é uma linguagem de programação utilizada para desenvolvimento web. Então, a gente tem uma arquitetura em tecnologia de informação, em TI, que ela chama-se cliente e servidor. Por quê? O servidor é o computador que está de uma empresa que quer hospedar o seu site, né? Que quer hospedar a sua aplicação na internet, uma aplicação web. Então esse é o servidor que a empresa compra, como o G1, o Globo.com, o Americanas, ou qualquer outro site que você veja, ou até mesmo sites internos, dependendo das empresas que vocês trabalhem também, vão ter lá os seus servidores. E o lado cliente seria os browsers, o navegador. Quando você abre o Chrome, o Firefox, a gente chama isso do cliente. O browser é um cliente porque ele está consumindo, ele está se servindo daquele conteúdo do servidor. Né? Então temos as páginas HTML, né, que são a estrutura das páginas web. Temos o CSS, né, que faz o embelezamento da estrutura. E temos o JavaScript como uma terceira camada, como esse próprio bolo aqui. Então o JavaScript vai estar nessa parte que diz respeito à linguagem de programação. E com JavaScript é possível implementar funcionalidades dinâmicas em seu site. Vamos falar de alguns exemplos. Atualizar um conteúdo do site dinamicamente, controlar multimídia, uma música, né, um vídeo, animar imagens que ficam rodando, girando, entre outras funcionalidades de atualização dinâmicas que não são possíveis com HTML e CSS. Então, toda atualização dinâmica ela vai ser feita através de JavaScript. Então, percebam que o JavaScript vai ser muito utilizado para quando a gente está do lado do cliente, ou seja, do lado do navegador, do Chrome, do Firefox, e quer fazer algum tipo de atualização de conteúdo, ou multimídia, ou animação de imagem, sem precisar requerer aquela ação do lado do servidor, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora de JavaScript DOM. Avançando um pouco mais no JavaScript, para quem sabe JavaScript, por isso que a gente recomenda que haja um conhecimento prévio de JavaScript para entrar no estudo do React, porque a gente vai precisar saber alguns conceitos, a gente vai precisar saber de alguns conceitos, e um deles significa o DOM. O que é o DOM? O DOM significa Document Object Model, ou modelo de objetos de documento. E para que foi criado o DOM? Por que o DOM foi criado? O DOM foi criado para que fosse possível, para ser permitida a alteração dinâmica de elementos da página. Isso quer dizer, elementos HTML, elementos CSS e eventos na página HTML, eles podem ser ativados dinamicamente. O que significa essa dinâmica? Significa que se eu tenho um texto escrito através da manipulação pelo DOM, nós conseguimos incluir esse conteúdo de forma dinâmica. Se tinha um texto escrito de uma forma, nós podemos alterar esse texto de forma dinâmica. No exemplo que eu coloquei de código aqui, nós temos o Olá Povo e um parágrafo com identificador chamado primeiro parágrafo. Podem observar que nós não temos nenhum texto dentro desse parágrafo. Se por acaso não tivesse esses comandos no JavaScript do DOM, nós não incluiríamos nada nesse componente. Ele ficaria simplesmente vazio. Mas através do JavaScript
e através do DOM, nós podemos usar um comando, né, dentro do navegador, através do document, que é o próprio documento, que é o local onde você está alterando, getElementById, que é você obter aquele elemento pelo identificador, no caso o primeiro parágrafo, o identificador é o mesmo, e o ponto innerHTML é para fazer a alteração daquele fragmento HTML. Então, eu estou incluindo um conteúdo aqui dentro desse HTML, por isso é innerHTML. Então, que conteúdo eu vou incluir? Eu vou incluir um texto escrito tudo bem com vocês. E quando o script for executado, porque quando você carrega uma página HTML, ela lê de cima para baixo, do início até o fim, então o conteúdo vai ser carregado e no momento que terminar o carregamento da página HTML, já vai aparecer Olá Povo e também tudo bem com vocês, uma vez que esse código foi executado. Então, podemos assim perceber que as alterações através do DOM são bastante convidativas e são bastante interessantes para quem quer montar páginas dinâmicas e também para quem quer montar componentes dinâmicos, né? Então, uma outra coisa importante quando a gente fala desse tipo de situação, quando a gente está falando sobre o DOM, é que permite uma maior flexibilidade nos conteúdos sem precisar depender do servidor. Através do lado cliente, no navegador, no browser, nós conseguimos fazer as alterações que precisamos e colocamos essas alterações bem especificadas para que elas sejam executadas e possam ser exibidas na tela, tá certo? Vamos continuar aqui agora para o próximo ponto, que é falar sobre o React. Mas afinal de contas, o que é o React? Como ele se encaixa em tudo que a gente falou até agora? Olha, o React também é conhecido como React.js. Ele é uma biblioteca open source JavaScript para construção de interfaces de usuário. Então, através do React, nós iremos construir componentes, componentes pequenos, componentes grandes, tudo depende da sua demanda, da sua necessidade. E esses componentes que serão construídos no React são componentes que a gente vai usar, para substituir a renderização manual de páginas, para substituir a escrita manual de manipulação do DOM. Então, antes a gente precisava conhecer a sintaxe a fundo de JavaScript DOM e criar a página HTML em conjunto com isso, um trabalho muito manual. Já o React ele permite uma componentização dessas alterações. Então, se eu crio um componente chamado Olá Povo, tudo bem com vocês? A intenção é que eu possa reutilizá-lo quando necessário. Então, eu vou ter um componente que vai ser reutilizado na minha página e, como a gente sabe, se vocês observarem, por exemplo, o G1, é um site de notícias, ele não tem somente a página principal. Cada notícia que você clica, ele abre uma página de notícias diferente. Mas as páginas de notícias elas têm um padrão. Não falando do próprio site, mas falando que é possível você criar esse padrão de formato, ou seja, a notícia vai ter um título, vai ter uma foto, vai ter um conteúdo de texto, num formato de texto bem delimitado. Tudo isso é possível de fazer através do nosso React, tá certo? Momento de hidratação. Então, continuamos aqui falando de que a combinação de seções de código, elas são feitas, né, e são chamadas de componentes. E a intenção é construir um site completo através destes componentes, tá certo? A aplicação dele pode ser desde um componente de uma página, como eu falei, até um site inteiro, isso eu já comentei. E também o React ele abstrai o JavaScript DOM com uma programação simples e de alto desempenho. Quem se preocupa com os detalhes de como abstrair o JavaScript DOM é o React. E o interessante é que manipulação, quem já fez muitos ajustes e manipulações usando o DOM, percebe que há lentidões frequentes, há problemas de uso de memória, de recursos de disco. Então, às vezes, uma programação manual ela pode ficar mais pesada. Então, o Virtual DOM ele vai te ajudar
a fazer essas manipulações que são necessárias e depois replicar essas alterações para o dono do browser. Então, isso quer dizer que nós não vamos precisar, podemos escrever, né, se a gente quiser, ou através do DOM, mas não precisamos mais nos preocupar com ele. Podemos usar apenas os componentes do React, apenas a sintaxe do React. Então, vou apresentar um exemplo para vocês aqui. É um primeiro exemplo usando o React Components. E aí tem duas coisas interessantes que nós vamos falar aqui. Primeira questão é a criação de classes. Classe é uma abstração do mundo real. Então, se existe o ser humano, ele pode ser encarado como uma classe, tá? Mas o Bruno, ele é uma instância. Por quê? O Bruno, ele é particular, ele é próprio. Ele já está totalmente, devidamente configurado, né, no meu nascimento até os dias de hoje. Então, eu já tive uma utilização. Então, não sou mais um modelo, e sim uma implementação. Então, a implementação é de uma classe, vendo nesse exemplo, pessoa, por exemplo. Ser humano, por exemplo. Da mesma forma, nós usamos classes para modelar esses aspectos, né? Ter esses modelos que são concernentes aos componentes do React. Então, eu vou estender o componente do React, criando uma classe chamada HelloMessage, que é um componente que nós vamos chamar ele de HelloMessage, mas para criar esse componente nós estamos usando a sintaxe de classe. Então, o modelo HelloMessage, ele vai se transformar em um componente do React. Ele precisa estender o React Component para que ele possa se comportar como um componente do React, e ele precisa implementar o método render. Esse método render, ele tem um return que vai retornar um fragmento HTML. Pode ser desde um fragmento pequeno ou um fragmento grande, né? As recomendações nossas é que não hajam componentes muito grandes, porque sejam componentes que possam encaixar uns nos outros. Mas é possível criar componentes grandes também, tá? Mas esse componente, neste exemplo aqui, é um componente bem pequeno. Ele tem um div, que é um divisor, que você vai colocar uma seção, né? Para colocar uma seção. Temos um H3, onde está escrito Olá Povo, e temos um parágrafo, e esse parágrafo é a grande inteligência aqui. No exemplo anterior, nós tínhamos colocado o JavaScript com a mensagem escrita no JavaScript através de document.getElementsById. Nesse caso, nós já colocamos as chaves que dizem, olha, nós vamos procurar uma variável chamada mensagem dentro de propriedades dessa classe, deste objeto dessa classe, dessa instância dessa classe. Então ele vai procurar no momento da implementação a mensagem das propriedades que estão referentes a uma criação de um HelloMessage novo, beleza? Em seguida, nós usamos um comando reactdom.render para poder renderizar este conteúdo. Este conteúdo que está assinalado aqui irá entrar dentro dessa tag chamada HelloMessage, com message igual a tudo bem com vocês, parametrizado, não mais fixo. E o message é o nome coincidente com o atributo que está no componente HelloMessage, é o mesmo que está em this.props.message, perdão. Então, ele vai entender que tudo bem com você, precisará ser renderizado aqui. E em seguida, nós temos esse documents.getElementsById HelloExample, que nós colocamos em uma página HTML de template, onde ele vai procurar este elemento HelloExample e vai substituir este elemento e vai colocar o valor que nós queremos do componente HelloMessage, tá certo? Então, nós continuamos aqui, vamos apresentar a próxima etapa. Vamos agora criar, né, uma primeira aplicação em React. Eu vou passar as instruções aqui, depois vou compartilhar a tela e vou executar com vocês essas instruções, tá certo? Qual a primeira ideia aqui? E aí eu até vou trocar aqui rapidamente. Vou trocar aqui rapidamente para eu poder modificar a minha posição e ficar melhor posicionado neste caso. Isso, agora estou aqui mais em cima, então fica mais fácil para para vocês verem o código, tá certo? Então, nós iremos instalar, é importante dizer, e aliás, eu não escrevi isso, mas é importante nós instalarmos o Node.js, tá? O Node.js vai ser utilizado, precisa ser instalado
nós não vamos passar pela instalação do Node.js, mas nós precisamos instalar o Node.js. Tem vários tutoriais para Windows, para Linux, e você pode fazer a instalação do Node.js, tá? É um pré-requisito instalar o Node.js. Depois que ele estiver instalado no seu computador, é que você vai poder começar a usar o React. Por quê? Porque ele é totalmente dependente do Node.js, tá certo? E aí, o que nós vamos fazer? Como nós estaremos com o Node.js instalado, nós iremos executar este comando no Visual Studio. Na verdade, eu já executei esse comando. E outra coisa, né? Eu falei que vai ser executado no console do Visual Studio. Eu vou usar o Visual Studio aqui, nesse exemplo, mas vocês não precisam usar o Visual Studio por conta de uma imposição. Podem usar qualquer IDE para vocês desenvolverem em React, que a maioria das IDEs de mercado atuais suportam desenvolvimento com Node, portanto, suporta desenvolvimento com React. Eu estou falando do Visual Studio porque, na verdade, é o Visual Studio Code, só para deixar bem destacado, Visual Studio Code, que nós vamos usar aqui, porque é a ferramenta que eu uso geralmente para desenvolvimento em Node e em React, tá? Mas vocês podem usar a ferramenta que vocês bem preferirem. Mas nós vamos executar esse comando no Visual Studio. Aliás, nós não vamos executar o comando aqui, porque eu já executei. Mas basicamente não tem mistério. Basta vocês criarem uma pasta no computador de vocês e executarem nessa pasta este comando. Desde que o Node esteja instalado corretamente, irá funcionar, tá certo? E depois que a gente executar esse comando, a gente vai apagar todo o conteúdo da pasta src, mas não remove a pasta, apenas o conteúdo, porque nós vamos precisar desse conteúdo. E aí nós vamos adicionar os arquivos index.css, index.js e app.js. Por quê? Porque estes arquivos aqui, eles vão ter todo o conteúdo que nós precisamos para mostrar a nossa primeira aplicação, tá? Então, vamos começar aqui, né? Vou colocar esses conteúdos também, mas primeiro um recadinho enquanto a gente prepara aqui para vocês o nosso conteúdo. Pessoal, nós estamos com matrículas abertas para 2023, nossas aulas online, é verdade. Muita gente tem feito os nossos cursos, tem sido um grande sucesso, as pessoas estão bem satisfeitas. Nós temos inclusive no nosso canal do YouTube depoimento de um aluno que gentilmente gravou com a gente alguns minutos falando como ele estava satisfeito com a metodologia, como ele estava satisfeito com a forma com que nós tratávamos as necessidades que ele tinha. Então, a gente tem essa preocupação não de formar apenas pessoas através de tutoriais. Vamos pegar os tutoriais e vamos seguir, vamos fazer exemplos que não são condizentes com a vida real, nada disso. Nossa grande preocupação é que vocês aprendam. E para que vocês aprendam, vocês precisam de um ensino profissional. Eu tenho mais de 10 anos na área, com experiência em desenvolvimento de sistemas, e estou à disposição de vocês para passar um pouco da minha experiência, do meu ensino, a capacitação que eu fiz com dezenas de profissionais, e também agora, nesse ano passado, em que nós tivemos diversos alunos se formando e a se formar agora em 2023 também na Curto Código. Eu quero que você seja o nosso próximo aluno. Então, não perde tempo. Posso falar para vocês com sinceridade e com humildade, tá? O que a gente quer fazer aqui é algo totalmente diferente dos cursos tradicionais. É um método que é diferente porque não tem uma visão apenas de ensinar o conhecimento técnico, mas nós passamos no dia a dia dos nossos cursos, das nossas aulas, também um pouco da nossa experiência profissional. Então nós vamos falar de algumas coisas que acontecem no dia a dia, como você deve produzir certos conteúdos que têm a ver com a sua atuação com o desenvolvimento, e a gente fala de cada um desses conteúdos com a experiência que nós temos. Então, para vocês
que querem aprender e aprender de verdade, a hora é essa. Venha para Curto Código. Os nossos contatos estão no nosso Instagram, no nosso Facebook. Procurem a gente nesses contatos, né? Então, vão até lá, nos adicionem. Pode mandar uma mensagem direta. Na medida do possível, eu vou responder e nós vamos conseguir juntos nos capacitar profissionalmente. Curto Código, você na frente sempre. Continuando então, pessoal, eu já coloquei aqui numa outra tela, mas eu sempre fico meio preocupado da fonte, né? Tá um pouco pequena, né? Para poder exibir para vocês. E por um acaso, todas as vezes eu tento lembrar onde está o comando que aumenta a fonte. E infelizmente dessa vez eu acho que vai ficar para a próxima vez. Então, infelizmente eu acho que eu não vou lembrar aqui a tempo. Ah, lembrei, agora sim. Aqui foi. Então aumentei um pouco mais para que a gente possa enxergar aqui com bastante com tranquilidade. Eu já rodei o comando, aquele comando que eu tinha comentado aqui, que era o comando do npx create react app live app. Eu rodei esse comando, já executei, tá? E abri aqui no Visual Studio essa pasta que foi criada, tá? Então não fiz nada demais a não ser isso. Claro que com pré-requisito, como eu falei antes, tem que ter o Node instalado. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos seguir o nosso manualzinho de instruções, né? Que eu fiz o manual de instruções, então é para seguir. Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Confirmado, está sumido. Deixa eu jogar aqui na minha outra telinha. E nós vamos criar agora, nós vamos apagar todo o conteúdo do SRC. Vamos fazer isso, apagar. Apagar. Apagamos tudo. Não apaga a pasta SRC, só o conteúdo. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos criar todos os arquivos. Inclusive esses arquivos alguns já tinham, mas eu queria apagar para mostrar para vocês essa diferença. Vamos com o app.js, que é o primeiro arquivo, né? E esse arquivo, eu vou colocar o conteúdo dele. Então tem um conteúdo aqui que eu vou trocar. Opa, não foi não, hein? É assim mesmo, pessoal. Ao vivo é dessa forma aí. Então... Ah, não. Peraí. Opa. Isso. Vamos fazer a cópia aqui dos conteúdos. Muito bom. Colei aqui. Basicamente, esse componente do app.js... ele vai importar o React na linha 1. Então a biblioteca do React instalada, que a gente já executou lá, a gente já instalou o Node, a gente já usou o npx, ele vai fazer essa importação e também vai importar o index.css, que é o nosso arquivo de estilos, tá certo? O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma function app. Essa função ela é feita para que a gente retorne o nosso Hello World aqui, mas eu vou fazer melhor ainda. Fala pessoal, tudo beleza? Vamos fazer assim, não é negócio de Hello World nada, né? Vamos fazer um fala pessoal, tudo beleza, que é melhor, tá? E ele vai retornar essa mensagem para vocês. Eu acho que ele fez uma a mais aqui porque eu tô com o formatador e ele tá desfazendo. Eu não quero que ele faça isso agora. Então, continuando aqui, a gente vai exportar essa função. Então, export default significa exportar essa função e botar ela para funcionar da maneira que a gente deseja. Nós vamos precisar desse export para poder nos referenciar a essa app mais à frente, tá certo? Em seguida, eu vou criar um outro arquivo e esse arquivo se chama index.js. O index.js ele é muito importante para a gente poder adicionar todo o conteúdo que é necessário para chamar o nosso componente app. Então toda a estrutura da nossa inicial vai ficar dentro de index.js. Então nós temos algumas coisas como importação do React DOM, da biblioteca reactdom.client, a importação do React, a importação do CSS e a importação da app também, tá certo? E essa importação da app é importante para quê? No momento que a gente for criar os elementos, tanto root, como eu coloquei aqui, do React DOM, né? E lembre-se, pessoal, não fiquem confusos ou desanime de não estar entendendo tudo isso aqui.
Porque, na verdade, quando a gente roda aquele primeiro comando npx create react app, ele já cria toda uma estrutura que comporta esse index.js. O que eu estou fazendo aqui na aula é só manter só o conteúdo que é interessante para a aula. Mas, ao rodar esse comando, ele já vai criar tudo para vocês. Depois vocês só precisam alterar, tá? Mas, entendendo um pouco o código, esse create root vai criar a partir de um elemento que tem no template. Tem uma página template em public chamada index.html, que ela tem um elemento chamado root. Esse elemento chamado root vai ser o elemento em que a gente vai substituir o conteúdo pelos nossos componentes do React. Então nós localizamos pelo getElementById o root, usamos o React DOM para criar esse root e depois nós colocamos root.render para renderizar esse conteúdo. Lembrando que essa tag é apenas para dizer que vamos executar estritamente comandos React e a linha 9 é para nós mostrarmos que nós estamos chamando o nosso componente app. Eu sei que é um pouco confuso de início, mas basta que vocês entendam e compreendam que nós estamos usando o React para poder alterar a página HTML de template que veio naquele comando npx e colocar renderizado dentro desse elemento a nossa app que está representada no nosso app.js, tá? E aí, com essa importação do nosso app, nós temos o retorno desse elemento fala pessoal, tudo beleza, tá certo? Muito bom, vamos criar o último arquivo agora. O último arquivo é o index.css. O index.css é uma folha de estilos, né? O primeiro arquivo, os dois primeiros arquivos são arquivos JavaScript. O último arquivo é um arquivo CSS. Então nós colaremos o conteúdo aqui, tá? Vamos salvar isso aqui. Então o conteúdo ele já vai estar com formato. O que é esse formato aqui? Não é nada demais, pessoal, tá? Eu só quis manter aqui algumas fontes, umas fontes diferentes, né? Para a gente poder ver a diferença. Acho que dá para a gente colocar outras coisas também. Se eu quiser colocar um text, na verdade é color, né? Vamos colocar um color aqui, vou colocar blue, só para poder fazer uma diferença na cor do texto dentro do corpo da página HTML. Então, nós alteramos aqui. Não precisa alterar no body, poder criar uma outra classe, poder criar outro estilo, poder fazer de outra forma, mas eu só queria dizer que esse estilo CSS vai ser lido e vou demonstrar ele principalmente através dessa cor blue. Tem outras coisas de fonte family, tem margem do body 0. Colocamos algumas coisinhas somente para poder importar esse CSS, tá certo? Vamos lá, vamos continuar agora. O próximo passo é o que? Depois que a gente rodou e fez tudo isso, nós vamos usar o comando npm start. Por que npm start? Porque quando a gente inicia o projeto através do npx create react app, ele já faz uma programação do arquivo package.json. Isso tem a parte do Node, né? Tem essa teoria do Node também, que ele vai iniciar o nosso index.js através desse comando. Então é como se a gente tivesse um atalho aqui em package, tá? Não vou entrar muito nesses comandos do React, porque eles são muito programáticos e estão totalmente automatizados. Mas basicamente eu chamo esse start, aqui que está no package, que tem os scripts do React para fazer esse start funcionar. Que basicamente vai procurar por todos os conteúdos, HTML, JavaScript, e vai iniciar eles para que a gente possa fazer essa execução. Então, nós executamos o npm start, tá? Vai executar aqui, demora um pouquinho para fazer essa execução, tá? Dentro do nosso console, a gente está executando já ele. A ideia é que ele abra uma console para você, para te facilitar e já mostre o conteúdo, né? O resultado do que você fez na página, tá certo? Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Esperar mais um pouquinho. Está executando. É por isso que eu queria que eu executei o primeiro comando fora da live, porque senão ia demorar bastante até executar os dois comandos aqui. Tá, ele abriu na minha outra tela. Eu vou passar aqui para vocês verem. Vamos ver se deu certo juntos. Se deu errado, eu vou ter que consertar junto com vocês também. Vamos lá. Tá carregando. Temos aqui mais um tempinho.
Mais paciência, por favor. Mais paciência, por favor. Está demorando para carregar. Eu acho que usar, fazer a live e também, ao mesmo tempo, fazer o desenvolvimento está demorando um pouco mais do que deveria, mas finalmente conseguimos! Colocamos o nosso texto. Fala pessoal, tudo beleza? Está aqui em azul, a gente alterou o CSS. Também tem o texto do app.js. Muito importante saber que o React ele é totalmente dinâmico. Perdão, totalmente dinâmico em dois sentidos. O primeiro sentido é que ele vai, à medida que você executa ele vai mostrar para você o resultado, tá? Você executa aqui, ele vai mostrar para você o resultado, ele vai executar o npm start, por exemplo, ele vai mostrar o resultado. E se você alterar ele, fale pessoal, tudo beleza. Se eu alterar o texto aqui, ele sozinho vai fazer a compilação e vai alterar o conteúdo novamente. Então, para quem está desenvolvendo, é uma mão na roda. Você não precisa ficar terminando a execução, começando de novo. Ele já vai fazer tudo isso para vocês, tá certo? Então, esse conteúdo é um conteúdo bem básico de React. Nós temos, inclusive, noção de que tem muita coisa a se falar de React, muito a ensinar, inclusive de Node também, né? Que poderia embasar um pouco melhor. Mas esse conteúdo é um conteúdo para que vocês possam entender um pouco como o React funciona e começar a se inspirar para estudar o Node, né? Que o Node é uma linguagem, um framework JavaScript que tem sido muito utilizado no mercado, tanto para back-end quanto para front-end, tanto do lado do servidor, tem sido bastante utilizado e é uma dica para vocês aprenderem também. E se precisarem de aulas, né, tanto de React quanto de Node, contem com a Curto Código.